muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Nesse vídeo, nós vamos dando continuidade ao nosso curso, à nossa formação em pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. Eu encontrei aqui, pessoal, nos arquivos, mais um material que eu acredito ser muito interessante. Não que o outro que eu estava utilizando não fosse, tá bom? Mas eu acredito que esse ele vai fazer uma síntese, né, de conceitos chaves, conceitos importantes dentro de um capítulo, dentro de um texto, certo? Para melhor compreensão da própria teologia, né? Então, eu vou adotar esse texto que eu estou usando aqui para dar continuidade ao nosso estudo de teologia do Antigo Testamento, certo? Vamos caminhar mais. Então, esse material ele é resumido, porém, o benefício desse material ser mais resumido é porque ele vai te oferecer uma forma de memorizar, uma forma de compreensão de um texto, né, escrito, por exemplo, no Gênesis, e assim você vai poder desenvolver posteriormente uma mentalidade ou uma reflexão de acordo com o que é exposto. Ou seja, não vai ser uma leitura cansativa, né? Nosso curso não pode ser um curso cansativo, mas um curso que vai te dar muito conhecimento, vai fazer você absorver de maneira que você vai ter algo proveitoso, né? Seja algo interessante. Então, eu achei que esse material que eu estou dizendo aqui, ele vai ser bom por causa dessas características, onde você não vai ficar meio que sem saber qual é o objetivo do trecho, do capítulo, do texto que nós estamos utilizando. Então, você vai perceber aqui que nesse material ele traz um versículo 1, versículo 31 do Gênesis, tá? E ele vai fazer um resumo, mas nesse resumo ele te oferece uma riqueza de detalhes que realmente me cativa, pelo menos me cativou, né? Trazendo assim informações adicionais, informações não só da época, certo? Na época ali do livro de Gênesis, mas também informações próximas à nossa época, que vai estabelecer conexões, não causando, obviamente, uma espécie de anacronismo, né? Erro histórico, erro de interpretação histórico, né? Porque, acima de tudo, quando nós interpretamos o texto bíblico, não é somente pela hermenêutica exegese, mas também pelo anacronismo, né? A gente não pode inverter, né? Atribuir conceitos para a época, nem da época para hoje, mas de uma forma que a essência, o princípio, a integridade, a verdadeira mensagem era progrida e seja a mesma em todas as épocas, né? Por exemplo, a gente não precisa de um Noé hoje em dia construindo a arca. Precisa? Não precisa. Mas nós precisamos do quê? Da mensagem da época de Noé para os nossos dias. Entendeu a questão aí? Também nós não precisamos construir a arca, mas em alguns aspectos da nossa caminhada cristã, dependendo do investimento arqueológico, do investimento científico, a gente precisa conhecer mais os materiais, as técnicas, a engenharia por trás da Arca de Noé e assim por diante, né? Haja vista, aquilo que é revelado para nós, precisamos absorver. O que é oculto, não é? Deuteronômio 29, 29, ao Senhor pertence. Então, entenda que esse é o nosso sentido ao trazer esse material aqui para vocês, material novo, né, que eu encontrei aqui, muito interessante, e vou enviar daqui a pouco no grupo. Vocês podem baixar um material com umas 100 páginas aí, certo? Que vai trazer não somente a parte teórica, né, a parte acadêmica, a parte, não é, mas também a parte devocional, né? Uma parte onde você vai trabalhar a questão espiritual. Então, é algo realmente interessante que eu achei aqui, e eu vou aproveitar ao máximo o que vai ser bom para vocês, tá bom? Já que vocês vão poder baixar, né? Quem sabe adquirir, então vocês podem aí ver outros pontos que vai ser tratado aqui, mas os pontos que vai ser objeto do nosso estudo, tá bom? Feitas essas observações, a gente já pode entrar aqui no assunto propriamente dito.
Desde já agradeço a sua participação, o seu esforço aqui no canal, né? A sua motivação, né? A sua fé, na verdade, em continuar crescendo na graça e conhecimento, que esse canal sirva, né? Seja para o reino, né? Onde você realmente possa aí prosperar, possa frutificar no reino, né? Então, que nós possamos aí juntos trabalhar para o crescimento do povo de Deus. Bem, o autor aqui ele traz, desde também um texto bíblico, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Aqui embaixo, a gente vê o seguinte: o trabalho de cada dia da criação se encerra com uma variação, não é? Uma análise era bom, uma comprovação. Não é? Somente o trabalho do sexto dia, no qual o Senhor criou a humanidade, ganhou a aprovação suprema. Era muito bom, né? Que era, na verdade, a conclusão, o ato final da criação. Né? A visão geral que o autor vai trazer aqui para a gente, né, do Gênesis, né? Criou Deus os céus e a terra. Isso é um fato, ok? A gente até tratou um pouquinho disso aqui rapidamente em outros textos, né? Mas aqui o autor vai dizer o seguinte: o processo organizado descrito aqui passa da formação de um ambiente único para a vida, a povoação da terra com a vida animal, a criação de seres à imagem de Deus, o homem, a coroa da criação, concluída, está destinado ao domínio, né? Isso é basicamente o resumo geral do capítulo 1. Todavia, Gênesis 2 retorna novamente fazer um exame para examinar mais cuidadosamente esses seres destinados a ser a coroa da criação, isto é, Adão e Eva e, consequentemente, os seus filhos. Né? Entendendo o texto, veja que, eu disse a você, né? Ele é profundo, ele é objetivo, ele é direto, ele é conclusivo, mas ele te dá algo a mais, mesmo sendo parágrafo, né? Veja só, percebe bem. É um verbo, né? Criar é um verbo. Gênesis 1, né? Bereshit, bara Elohim, Gênesis 1, verso 1, a palavra hebraica bará não significa criar alguma coisa a partir do nada, mas dar início ou originar uma sequência de eventos. O livro de Gênesis afirma que Deus é a causa de tudo o que existe. Deus, e não o acaso, né, originou a vida e os seres humanos, formados de maneira singular. Contemplar a Deus como Criador é uma fonte de grande consolo, ou seja, Gênesis, né, Deus criou o mundo, o universo, o cosmos, os átomos, as moléculas, as partículas, e dessa forma, por meio da fé, não temos essa experiência de verificar de maneira experimental, né, química, biológica, essa visão, né, magnífica de todo o universo criado por Deus, mas pela fé entendemos isso. Dessa forma a gente pode realmente adorar a Deus, né, nosso Criador. Mas também o texto traz várias questões aqui. Uma das questões que é interessante é sem forma e vazia. Olha aí, sem forma e vazia. Gênesis 1, verso 2. O autor trabalha aqui a questão de física, né? Agora aqui, veja só. A segunda lei da termodinâmica afirma que, se abandonado, qualquer sistema irá cair. Essa é uma lei física criada por quem, pessoal? Por Deus. Deus criou essa lei física. Ou seja, se Deus cria algo e abandona, a consequência desse abandono, né, por parte de Deus, por exemplo, é o quê? Nada mais, nada menos que o decaimento, a inexistência, né, o fim de algo, a desordem, o caos. Mas o universo não somente foi criado, mas também é mantido, né? Então, é porque aqui você vai perceber que um homem sem Deus, ele é sem forma e vazio. Um evangelho, a palavra, a pregação, um apologético, um estudo bíblico, uma teologia, um curso bíblico, sem Deus, sem a Trindade,
sem a encarnação do Verbo, sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo, sem a inspiração bíblica, aqueles indivíduos e aquela organização era sem forma e vazia. Uma igreja que não ensina a palavra, uma igreja que não reverencia a palavra, uma igreja que não busca a palavra, é uma vida sem forma e vazia. Um relacionamento que não crê em Deus é um relacionamento sem forma e vazio. Bem, mas a nossa Terra, o nosso planeta, o nosso universo contém formas de vidas que são altamente organizadas e complexas, né? Conforme também a teoria do design inteligente, né? Ou do criacionismo. Então, distante do Estado, sem forma e vazia, que segundo a lei universal de natureza prediz. Deixa eu ver aqui rapidamente. Pronto. Veja bem, na Rússia, o Dr. Boris Dotzeiko, acho que se diz assim, na ocasião, chefe do departamento de física nuclear no Instituto de Física em Kiev, começou a pensar seriamente a respeito da natureza do universo. Então, é algo interessante que quando o ser humano começa a pensar, Deus começa a agir. É algo que eu vou dizer aqui, é algo meu, é particular meu, tá bom, pessoal? Que quando a gente pensa, a nossa fé era ativada. E quando a nossa fé é ativada, começamos a pensar. É como se fosse as duas asas de um avião. Né? O pensamento é onde ficam os passageiros, por exemplo, e a fé de um lado, a fé do outro. O pensamento jamais vai subir, nem descer, se não tiver as asas, se não tiver a fé. E a fé, que não pensa em Deus, também não vai subir, se não tiver essa parte do meio. É um pensamento meu, não sei se você pensa assim, mas quando a gente começa a pensar, por exemplo, sobre a natureza do universo, e poucos hoje pensam nisso, se preocupam mais em sair, em passear, em conversar, uma vida assim muito social, né? Nada contra isso, obviamente, mas a nossa sociedade era totalmente diferente da sociedade judaica, da sociedade ali de Niceia, da sociedade greco-romana, tá? No sentido de pensamento. Mas quando a gente começa a pensar seriamente sobre um exemplo sobre a natureza do universo, sobre outro assunto qualquer, de repente, né, esse doutor aí, de repente, ele diz assim, de repente eu percebi, escreveu ele posteriormente, que deve existir uma força organizadora muito poderosa que age contrariamente à tendência da desorganizadora que há na natureza, mantendo o universo controlado e em ordem. Ou seja, ao mesmo tempo que a própria ciência diz que se um objeto deixado à sua própria sorte tende ao seu fim, ao mesmo tempo existe uma força aparentemente contrária a essa lei que permite o estabelecimento contínuo desse objeto, dessa forma de vida. Entende? Mas é um pensamento ainda muito pequeno. Pensa que é uma força, né, que não tem inteligência. Uma força não tem inteligência. Né? A energia elétrica não tem inteligência, mas é uma força. Bem, mas é um ponto-chave. É um início importante para a compreensão de um todo. Né? Então, veja bem, essa força não poderia ser material. É um pensamento já mais lógico. Então, essa força que vai manter o universo em ordem, manter o universo à sua beleza dia após dia, né, de uma forma organizada, ela não pode ser uma força material. Ela não pode vir realmente da matéria. Caso contrário, essa força também ficaria desordenado e estaria em caos. Ou seja, o próprio universo não pode, por si só, nutrir a si mesmo. O próprio universo não pode dar vida a si mesmo. O próprio universo não pode nem sequer dar origem a si mesmo. E pior ainda, o próprio universo, tudo que há nesse universo, não pode dar existência contínua a si mesmo. Por mais que haja uma força identificável na ciência, tá bom? Bem, o doutor diz assim, eu concluí que este poder, que essa força, deve ser, ao mesmo tempo, onipotente e onisciente. Ó, perfeito. É isso que o autor de Gênesis está mostrando a gente. Quando cria os céus e a terra. O autor está mostrando como Deus cria os céus e a terra. De que forma ele está fazendo isso. Então, esse ser que cria os céus e a terra e tudo que existe, ele é onipotente e onisciente. O doutor aí, Boris, na Rússia, diz assim, deve haver um Deus
um único Deus que controla tudo. Pessoal, essa afirmação é fato. Por quê? Veja bem, não somente é algo que nós podemos perceber no livro de Gênesis, mas também nós podemos perceber na própria ciência, na física. Porque a física ela vai te dizer justamente assim. Porém, dependendo do nosso estado emocional, da nossa vontade, da nossa intenção, a gente pode produzir conhecimento falso e verdadeiro. Ele só vai ser verdadeiro se ele advir de algo. E esse pensamento que o autor aqui, esse doutor em física, ele trabalhou e nos trouxe aqui, é verdadeiro porque parte da criação. Por meio da criação, a física, a ciência consegue dizer, ó, deve haver um Deus, um único Deus que controla tudo. E o restante dessa revelação se encerra aí. Há um ponto aí, um ponto final. É o limite da criação. Após isso, é necessário o quê, pessoal? É necessário o estudo do livro do Gênesis. Ou seja, todo físico precisa estudar Gênesis, todo químico, todo matemático, todo biólogo precisa estudar o Gênesis para entender essa validade argumentativa. Existe um Deus único e verdadeiro, que é Senhor e soberano. Mas quem é Ele? Só cabe a Escritura revelar. Então, o Gênesis, perceba que é tão fantástico, tão apreciável, que realmente, ao estudar física, encontramos, né, essa ideia que deve haver um Deus. Um único Deus que controla tudo. Então, posteriormente, no Canadá, o doutor em física, né, apanhou uma Bíblia. Ali, ele conheceu o Deus que ele tinha decidido que deveria existir e tornou-se um cristão. Veja como a ciência pode ajudar pessoas tão inteligentes a encontrar Deus. Veja como a ciência te ajuda a entender Deus. Porém, é mais do que necessário, acima disso, na verdade, por mais que você tenha um título de doutor em qualquer área de sua vida, mais do que isso, é o fato de você ter a Bíblia em sua vida para se tornar o quê? Um cristão. Não basta conhecer a física, a química, a criação do universo, a astronomia, astrologia, essas questões gerais, né? História, assim por diante. Mas, quando você conta a Escritura, o livro do Gênesis, você entende tudo isso. O dia primeiro, Gênesis 1, verso 5. Os cristãos debatem o significado de dia em Gênesis. Infelizmente, pessoal, existem muitas pessoas aí, né, que ainda teimam em não acreditar na Escritura. Se a Bíblia diz que foi um dia, é um dia. Se a Bíblia diz que se fosse 1000 anos, era 1000 anos. Bem, a Bíblia diz que foi dia. Só você ver na minha playlist sobre a Bíblia e a ciência. Alguns acreditam que dia é usado de maneira imprecisa para indicar uma era. Outros observam que tarde e amanhã, mencionado no texto, conclui que o significado é lógico e é de um dia de 24 horas. É isso que o texto mostra, tá bom, pessoal? Mesmo aqui, existe um debate, né, por conta de que existem pessoas agora, dentro do cristianismo, que são nem cristãos nem ateus. São pessoas que são cristãos evolucionistas, né? Por isso que querem debater esse assunto. Então, os dias de 24 horas foram consecutivos ou poderiam ter sido separados por milhões de anos. Não há milhões de anos, tá bom, pessoal? Porque daria ideia de evolução. E a Bíblia conta a teoria da evolução. As escrituras pouco fazem para satisfazer nossa curiosidade científica. É óbvio que a Bíblia não é um livro científico. Deus criou a ciência para satisfazer a nossa curiosidade. Mas existem cosmovisões que vão entrar em conflito com esses fatos científicos, pois todo fato científico varia da escritura. Por quê? Talvez porque, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, verso 13. Ou seja, a ciência tem seu campo de estudo e a teologia também tem seu campo de estudo, e ambos se complementam. Porém, a grande preocupação é como esse estudioso
está lidando com a sua cosmovisão, sua maneira de ver o assunto de maneira geral. Bem, mesmo se os detalhes fossem conhecidos, os incrédulos zombariam e ainda se apegariam aos seus caprichos. Mas existe ainda outra razão. O livro de Gênesis nos incentiva a olhar além do material ao imaterial, além da criação, para o Criador. Nada deve nos distrair do reflexo de Deus que nos vemos no que Ele criou. Então, é fato que, por mais que você, muitas das vezes, existem pessoas que têm um estudo na área da ciência, e eles são pessoas rebeldes. Do mesmo modo, pessoas que conhecem a Bíblia e é rebelde, é apóstata, é herege, são pessoas falsos profetas, né? Então a gente precisa aí realmente vigiar todo instante. Haja, Gênesis, capítulo 1, verso 3, 6 e 9. Veja só. Todos, exceto um, dos atos criativos de Deus foram realizados pelo simples expediente de proferir a palavra. O salmista toma este tema e clama. Ele falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Os ecos da palavra de Deus ainda são ouvidos na criação, que então passou a existir. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. E acrescenta que sem linguagem se fala, ouve-se as suas vozes. No testemunho da criação, a existência de Deus é uma pedra fundamental no argumento de Paulo de que os seres humanos se desviaram de Deus. Em Romanos, capítulo 1, verso 20 ao 21, Paulo diz que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Eles ficam inexcusáveis porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Que lembrei para mim e para você. Quando nós andamos pela praia, olhamos maravilhados para as estrelas, ou sentimos a fragrância da flor, nós deveríamos sentir que Deus está falando conosco por meio da sua criação. E vendo, nos devemos adorá-lo e dar graças. Bem, quando a gente vê a criação, o universo, o espaço, né, os animais, o mar, enfim, duas coisas podem acontecer. Ou adoração ao Senhor nosso Deus, né, por saber que Ele é todo poderoso e quem foi que fez, e que nada que existe é por acaso. E também, Deus, por misericórdia, pode nos oferecer um pouquinho de sua sabedoria. Por meio da observação, por meio de uma pesquisa, por meio de uma análise de uma erva, de uma raiz, de uma planta, do estudo do animal, do estudo da bactéria, de um vírus, podemos encontrar medicamentos, soluções para a vida humana, né? Ou até mesmo códigos de informações dentro daquele organismo. São duas coisas que nós podemos apreciar, né? A primeira, a principal é essa. Porém, o ser humano, em sua decadência, em seu pecado, em sua miséria, não consegue entender as coisas de Deus. Pode até desenvolver um falso Deus em sua vida e conhecer um pouquinho da criação, né? Como muitos ateus conhecem, até mais do que muitos cristãos. Mesmo assim, esses objetivos são distorcidos pela mente pervertida do ser humano, né? Bem, domínio. Vejamos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26. O conceito de domínio afirmado aqui não é um direito de usar, mas obrigação de guardar e proteger. A responsabilidade do homem moderno com o bem-estar ecológico da Terra é declarada aqui. No livro de Gênesis, muito tempo antes que os progressos da ciência moderna ameaçassem o equilíbrio da natureza. Não só o domínio, né, que realmente tem a ideia de quê, pessoal? De guardar e proteger a Terra. Não é para abusar, não é para destruir, né, de não trazer nada de útil, né? Então,
infelizmente, se perde essa questão. Frutificai e multiplicai-vos. A Bíblia mantém uma atitude saudável e positiva com relação à sexualidade humana, isto é, homem e mulher, certo? A relação sexual não era como alguns erroneamente ensinam. A maçã que Adão e Eva foram proibidos de provar. No meu canal eu tenho um vídeo falando sobre Eva comeu maçã, tá bom? Aqui nós encontramos evidência muito tempo antes da queda de que Deus sempre intencionou que os seres humanos aproveitassem e usassem as suas capacidades sexuais. Então, o sexo não é comer a maçã e nem o ato sexual conforme as seitas, como o catolicismo ensina, tá bom? Um outro conceito-chave aqui também é essa expressão aí, bom. A palavra hebraica usada aqui tem uma ampla variedade de significado. Então, é uma palavra aqui, pessoal, é uma palavra polissêmica. Desde atraente e agradável, e benéfico e útil. Essa é o significado da palavra bom. Deus criou o nosso universo com um objetivo. De maneira como foi constituído, obviamente, o universo e tudo que nele há, eram idealmente adequados para provar, revelar a glória de Deus e para realizar seus propósitos. A tragédia do pecado introduziu, em Gênesis capítulo 3, deturpou a criação original. Ainda assim, a beleza e a grandeza de que Deus investiu na criação ainda podem ser vistas de maneira mesmo que distorcida, né? Façamos. Alguns sugerem que a palavra plural Elohim, usada aqui a respeito de Deus, é um plural majestático. Assim como a realeza humana, às vezes fala de nós, quando o significado de eu, também se considera que Deus se refere a si mesmo como plural. Os cristãos, no entanto, veem nessa antiga expressão evidência de que Deus das Escrituras existe nas três pessoas, plenamente revelado somente em um Novo Testamento. A gente vai descobrir mais dessa verdade. Doutrina da Trindade. O Jardim do Éden, da Banda do Oriente. A descrição do Éden no livro de Gênesis é significativa. Deus não somente projetou o Éden para a beleza, como também para ocupar o tempo e os talentos dos seres humanos, aos quais ele intencionava deixar encarregado do jardim. O jardim reflete o fato de que um homem verdadeiramente traz a imagem de Deus. Como Deus, Adão podia realizar um trabalho significativo. Como Deus, Adão tinha uma capacidade de criar. Como Deus, Adão também tinha liberdade de escolha moral. Deus não plantou a árvore da ciência do bem e do mal como uma cilada, uma armadilha para Adão, mas para dar a ele a oportunidade de escolher aquilo que era correto e bom, assim como Deus escolhe fazer o bem. Existe uma polêmica muito grande sobre essa questão, né, de livre-arbítrio e predestinação. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Adjuntura adequada. A expressão não sugere inferioridade, pois a mesma palavra hebraica é usada para identificar Deus como auxílio do homem em Salmos 33, verso 20. Em diversas outras passagens, certamente Deus não é inferior ao homem, porque nos oferece ajuda. Na realidade, a adjuntura adequada ensina a plena igualdade entre homens e mulheres. Indica que em Eva, em contraste com todo o reino animal, Adão encontrou um ser que compartilhava plenamente de sua natureza e assim podia relacionar-se com Adão físico, intelectual e espiritualmente. Então, essa teologia, essa mensagem da adjuntura é uma mensagem hoje em dia, no nosso mundo, muito difícil de ser ouvida. Mulher precisa e realmente é a mulher que vai ajudar o homem. Esse é um dos propósitos da mulher. Porém, estamos esquecendo disso. Da costela. Os amigos judeus logo perceberam que o modo de criação da mulher é significativo. Se Eva tivesse sido feita do pó da terra original, Adão poderia ter-a considerado como uma criação secundária e inferior. Formando Eva a partir da substância do próprio Adão, Deus afirmou a plena identidade do homem,
de homens e mulheres como pessoas que trazem a imagem divina. Adão viu as implicações imerecidas. Eu acho que essa expressão está errada aqui, né? Adão viu as implicações imediatamente e as aceitou completamente. E Eva foi recebida como osso de meus ossos e carne de minha carne. Que lição, né? Interessante aqui, né? Está sendo inserida aqui para os cristãos considerarem seriamente. Então, a mulher é a ajuda auxiliadora, mas também é ossos dos meus ossos, carne de minha carne, né? Serão uma só carne. Porém, existe muita dificuldade em realmente as pessoas hoje em dia realmente conhecer o texto e aceitar o texto como ele realmente é. Mas a gente pede misericórdia, né? Para que as coisas aconteçam e vão acontecer conforme a soberania divina. Deus nos ajude a permanecer nessa mensagem, nesse estudo, nesse propósito, nessa análise e nesses tempos que nós podemos encontrar aí no livro dos Gênesis, né? Pontos importantes, pontos que vão nos ajudar a crescer na apologética, no devocional, no ministério, na parte teórica, na parte acadêmica. Então, um material muito importante e que vocês depois vou enviar para o grupo de vocês esse material, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.